Eu quero começar meu pronunciamento de hoje cumprimentando Fernando Haddad e Manuela Dávila pela campanha que fizeram por todo este país para a presidência da República. Os dois percorreram o Brasil, fizeram uma campanha como candidatos a presidente, mas essencialmente, presidente e vice, mas essencialmente fizeram uma campanha em defesa da democracia, dos direitos do povo brasileiro, da nossa Constituição. E saímos dessa campanha de cabeça erguida, fortes, com 47 milhões de votos dos brasileiros e brasileiras, mostrando que qualquer atentado aos direitos, à democracia, à Constituição brasileira, vai ter muita resistência. E quero iniciar aqui meu discurso parafraseando Bob Marley. Se as pessoas que querem o mal não tiram um dia de folga, por que nós iríamos tirar? É assim que nós encaramos o desafio que nós temos pela frente. O desafio de ajudar esse país a ser recolocado no rumo da democracia, a ser recolocado no rumo dos respeitos aos direitos do seu povo. A vitória de Jair Bolsonaro, no último domingo, ela na realidade consolida um golpe, iniciado lá com a derrubada da presidenta Dilma Rousseff, naquele malfadado impeachment que nós já denunciávamos dessa tribuna, como o início da desestabilização institucional e política do Brasil. Quem deu o golpe lá, retirou o direito dos trabalhadores através da emenda constitucional 95, da reforma tributária, da desregulação do pré-sal, deu o golpe lá e necessitava de legitimidade popular para continuar o seu projeto. E foi o que fizeram. Jogaram absolutamente tudo para ganhar essa eleição. Começando por prender Lula, candidato que ganharia a eleição no primeiro turno. Lula, o maior líder político popular da história do Brasil. Depois disso, cassaram a candidatura de Lula, desrespeitaram uma decisão da ONU que determinava que Lula tinha direitos de ser candidato. Não contente com isso, foram para a campanha munidos de fake news. Isso mesmo, notícias mentirosas aos milhões foram disseminadas nas redes sociais. Mentiram sobre Fernando Haddad, mentiram sobre Manuela Dávila, mentiram sobre o PT, fizeram uma campanha de ódio contra o Partido dos Trabalhadores, fizeram uma campanha de ódio contra os nossos candidatos e contra Lula, disseminando barbaridades nas redes sociais. E fizeram tudo isso impulsionando mensagens via WhatsApp. Não poucas mensagens, muitas mensagens, milhões de mensagens, muitas disparadas do exterior, dos Estados Unidos, de Portugal, de países da Europa, bancado com dinheiro de Caixa 2. Nós fizemos uma ação de investigação judicial eleitoral que está no TRE. Nos reunimos com Rosa Weber e pedimos para que esta ação de investigação fosse julgada antes do segundo turno, porque nós queríamos eleições limpas. Infelizmente, o nosso judiciário não deu conta de fazer o julgamento ao tempo que devia. Não fez o julgamento e o candidato se elegeu, com base num processo eleitoral fraudado, com base num processo eleitoral viciado, porque além de tudo esse processo eleitoral não teve debate, não teve o contraditório. Pela primeira vez na história das nossas eleições pós-Constituição, nós tivemos um segundo turno sem debate entre os candidatos. Como é que as pessoas poderiam aferir o que pensam os candidatos? O nosso se dignou a ir, mas o candidato adversário, que acabou ganhando a eleição, não foi. Além disso, foi um processo marcado por violência. Há muito tempo não conheci, não vivi uma eleição pós-Constituição de 88 que tivesse o nível de violência que nós tivemos nessa eleição. Morreram pessoas, morreu o mestre Moa, morreu Chalione, morreram outras pessoas, travestis, LGBTs, pela raiva e pelo ódio disseminado pelo candidato que ganhou as eleições. Mas ainda assim, esse candidato, com tudo o que fez para ganhar as eleições, junto com a elite brasileira que deu o golpe e prendeu o Lula, ainda assim esse candidato teve 90 milhões de eleitores que não aprovaram a sua proposta. 90 milhões de eleitores. Quais são esses 90 milhões de eleitores? Aqueles que votaram em Fernando Haddad, que votaram branco, que votaram nulo, que se abstiveram da eleição. Ele teve na totalidade 38% dos votos.
Então, portanto, não teve a maioria do eleitorado votando com ele. Isso vai exigir dele baixar a bola, ter humildade, ter calma e parar de fazer os arroubos verbais que tem costumado fazer e pedir, inclusive, para os seus também parar com esses arroubos verbais. O PT, Partido dos Trabalhadores, sai desse processo, como eu disse, de cabeça erguida. Ganhar e perder a eleição faz parte do processo democrático. Mas o que é importante é quando a gente sai com uma vitória política. E saímos com uma vitória política. Uma vitória política de ter mobilizado a sociedade pela democracia, de ter mobilizado a sociedade pela legalidade e pelos direitos do povo brasileiro. Mas mais do que isso, por ter conquistado a maior bancada de deputados federais na Câmara de Deputados deste país, por ter eleito 4 governadores, feito centenas de deputados estaduais e ter tido seu candidato levado ao segundo turno. Fernando Haddad foi alçado ao segundo turno com mais de 30 milhões de votos, mostrando a força, o vigor do legado dos governos de Lula, do presidente Lula e a capilaridade do PT, além das alianças acertadas com o PCdoB, com o PROS e com parcela do PSB. No segundo turno, enfrentamos o turbilhão do primeiro, que foi alavancado, de novo eu vou dizer aqui, pela indústria de mentiras com o Caixa 2 no submundo da internet. Mas mobilizamos muitos setores da sociedade. Quero aqui agradecer o PSOL, especialmente ao candidato Boulos, que na primeira hora entendeu do que se tratava a disputa nesse país e se somou à candidatura de Fernando Haddad. Há outras lideranças políticas partidárias, mas quero agradecer também aos movimentos populares, aos artistas, aos intelectuais, aos juristas, às lideranças de periferia, aos jovens, às pessoas que fizeram campanha espontaneamente nas ruas. Eu sei da responsabilidade que temos como partido, sei da responsabilidade que temos como candidatura que fomos com Fernando Haddad. Uma responsabilidade de defender o Brasil, defender o povo brasileiro, os trabalhadores, as mulheres, a população LGBT, a população indígena e negra desse país, as minorias e os divergentes que hoje estão sendo ameaçados pela violência, pela truculência dos seguidores do candidato que ganhou as eleições. Sei do compromisso e da responsabilidade que temos com a liberdade de expressão e com a imprensa livre. Nós vamos fazer uma luta sem precedentes para formar uma ampla frente de resistência pela democracia e pelos direitos do povo. Fernando Haddad, que foi o nosso candidato, tem um papel muito importante nesse processo. Foram 47 milhões de votos depositados em Fernando Haddad. Ele sai, portanto, depositário da esperança, da luta pela democracia de diversos setores da nossa sociedade. O Partido dos Trabalhadores dará todas as condições e apoio para que Fernando Haddad seja essa voz. Sabemos que ele sai maior que o partido e, portanto, é responsabilidade nossa dar esta sustentação. Ele deve ser o grande articulador de uma ampla frente de resistência pela democracia e pelos direitos populares. E a primeira resistência que nós temos que fazer, a primeira resistência que nós vamos ter que demonstrar é a resistência contra a reforma da Previdência. Com que moral esta pauta vai ser colocada para ser votada na Câmara dos Deputados? Com que moral? O Temer não tem, porque nunca discutiu a reforma da Previdência com o povo, não tem voto, não fez campanha com isso. O candidato que ganhou, senhor Bolsonaro, não tratou na sua campanha eleitoral de reforma da Previdência, não tem no seu programa, ele não fez debate, não discutiu com a população e agora, em conluio com o Temer, articula para colocar a matéria a ser votada na Câmara dos Deputados antes dele assumir e tomar posse, para que ele já assuma e tome posse com os direitos retirados do povo. Nós não podemos aceitar e nós vamos resistir. Nós fizemos esse compromisso com o povo. Eu fiz na minha campanha, os nossos companheiros do Senado, os nossos companheiros deputados fizeram também esse compromisso, assim como Fernando Haddad. Nós vamos resistir porque a reforma da Previdência não foi discutida com o povo brasileiro. Mas não para por aí as maldades que estão sendo articuladas pelo governo de Bolsonaro com alguns minutos, já que não tem outro senador para falar. Presidente, se Vossa Excelência pudesse me dar mais 5 minutos, eu agradeceria. Nós temos outras matérias que vão ser
discutidas agora e que não foram discutidas com o povo. A cessão onerosa do pré-sal. Aqui nesse Senado da República hoje vai se pedir a urgência. Onde já se viu? A cessão onerosa do pré-sal é uma poupança que nós fizemos para a Petrobras, que nós demos um dinheiro da União para a Petrobras poder fazer investimentos. Nós vamos retirar da Petrobras para quê? Para fazer a concessão dos poços para as grandes petroleiras? É isso que nós vamos fazer? É um absurdo isso. É ferir a soberania popular, é ferir a soberania brasileira. Mas mais do que isso, querem discutir aqui a lei que coloca como terroristas os movimentos sociais. É esse o adendo que estava hoje na Comissão de... Presidente, eu queria pedir a sensibilidade para me dar um pouquinho mais. Eu também queria pedir, é impressionante, não tem ninguém aqui. Essa casa é uma casa de debates. Se Vossa Excelência está irritado, eu vou para a mesa. Se Vossa Excelência está contrariado, eu vou para a mesa. Não, eu vou dando de 1 minuto, se chegar mas o aí senador... fica fazendo barulho, atrapalhando ela, senador. 2 em 2. Por favor, pelo amor de Deus, eu quero pedir uma parte a ela. Eu quero pedir uma parte a senadora. Se ela conceder... Claro. Se puder, Vossa Excelência, se tivesse outro senador, eu daria total razão a Vossa Excelência. Muito obrigada. Essa emenda que tem a lei antiterrorismo é exatamente para colocar, para classificar como terroristas os movimentos sociais. Lembra que o candidato disse que ia armar a todos os fazendeiros para atirar em movimentos de sem terra ou ocupação de terra? Nós governamos esse país por quase 13 anos. Eu pergunto quais foram os conflitos de terra que nós tivemos durante os governos de Lula e de Dilma. Quais foram os conflitos de terra que nós tivemos durante os nossos governos? Nenhum, porque nós dialogamos, nós fizemos reforma agrária, nós fizemos assentamento, reconhecendo o direito de todos. Agora vão armar, vão sair por aí atirando nas pessoas? Vão ser tiro ao Álvaro? É isso mesmo que nós queremos? Isso é uma indecência. É uma indecência, é só uma cabeça doente, uma cabeça autoritária, de uma elite atrasada que pode fazer isso, aonde pobre não tem direito. Nós vamos resistir, vai ter resistência, mas eles não param por aí. Agora estão lá com a lei da mordaça, da escola sem partido, querem agora também juntar os ministérios. Ministério da Agricultura com Meio Ambiente. Gente... colocar agricultura para cuidar do meio ambiente é como colocar gaiola para proteger passarinho. É ridículo o que eles estão fazendo. E o problema não é só uma questão de proteção e conservação ambiental. O problema é uma questão comercial para o Brasil. Nós vamos ter problema com a OMC, com o nosso comércio, com o nosso agronegócio, com a nossa indústria. Ou você acha que os europeus vão comprar os nossos produtos, sendo que nós não respeitamos o básico na questão ambiental? Que país tupiniquim nós vamos virar? Chinfrim? Vamos virar de novo quintal dos Estados Unidos, como éramos na década de 60. É esse o alinhamento que esse presidente quer? Quintal americano, norte-americano. Vai visitar o Chile que foi governado por Pinochet, um ditador. A primeira visita que ele vai fazer lá, dos Chicago Boys. Aliás, que ele está pondo um ministro da Economia, que é exatamente esse, para liberar geral. Eu quero saber o que vão fazer com os pobres desse país, com o povo que ganha até 2 salários mínimos, com os desempregados desse país. O que vão fazer? Está mostrando a cara, está caindo o véu, nem assumiu ainda. É uma vergonha o que o Brasil está tendo de retrocesso. Mas eu queria dizer ao povo brasileiro que nós vamos estar aqui para resistir. Nós vamos estar aqui para confrontar os retrocessos. Porque se teve um governo que realmente olhou para o povo brasileiro, foi o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Estão fazendo, já vou lhe considerar a parte, estão fazendo uma campanha de ódio contra o PT e ao Lula, porque sabem que é o único partido e o único governante que tem condições de sustentar um programa e um projeto de inclusão da maioria do povo pobre brasileiro. Concedo a parte, senador. Senadora Gleisi Hoffmann, eu comecei falando, dizendo que a chance desse governo dar certo é 0. Já começam com bateção de cabeça. Esse Paulo Guedes, sinceramente, né? O Bolsonaro não é presidente mais. Transferiu para o Paulo Guedes, juntando 3 ministérios. É a lógica da hegemonia.
pudesse dar 3 minutos, que eu não vou falar em 1 minuto, aí vai ficar só apitando. No regimento, nós temos 10 minutos mais 2 de tolerância. Então, Senador Eduardo, eu sou senador por 8 anos. Eu nunca vi uma situação como essa aqui. A pessoa tolheu o debate. Todo mundo dá tempo. Todo mundo dá tempo. O que Vossa Excelência está ficando irritado com o que a gente está falando? De maneira nenhuma. Não, pelo amor de Deus. Então, segue com não tem ninguém aqui. Pode seguir com sua parte. Então, que vai acabar o tempo, senador. Não estou entendendo. Pelo amor de Deus. São os novos tempos, comissário. Parece que fica irritado com o que a gente está falando. Mas, senadora Gleisi, não tem jeito disso dar certo, infelizmente. A formação do Paulo Guedes é uma formação ultra neoliberal. Trabalhou lá mesmo no Chile, como Vossa Excelência falou, na época da ditadura de Pinochet. Só que eles não entendem, esse general Mourão, o Bolsonaro, que é o Brasil, uma sociedade complexa como essa. Ninguém aqui vai aceitar sair do caminho da Constituição brasileira, não. Ele fez um discurso lá na Avenida Paulista, dizendo que a oposição ou vai para o exílio ou vai para a cadeia. Quem é ele? Ele pensa que nós temos medo dele. Nesse país vai ter muita mobilização, vai ter um movimento amplo de resistência democrática. Senadora Gleisi, a senhora como presidente do partido, o desafio é conversar com todas as forças vivas desse país. Agora, diga uma coisa, senhora, o povo vai começar a perceber cedo demais, porque a política de valorização do salário mínimo acaba agora. O aumento, Paulo Guedes já disse, o aumento do salário mínimo é 0. O povo vai perceber na reforma da Previdência. 71% do povo é contra essa reforma da Previdência. E eles querem, não ficaram satisfeitos com a reforma trabalhista criminosa feita pelo Temer. Eles querem criar uma carteira de trabalho diferente, onde o trabalhador não tem direito algum. Então as pessoas vão percebendo, senadora Gleisi, o que está por trás desse projeto. É a doutrina de choque que a Naomi Klein falava, em proporção maior. Eles querem fazer um arrasa-quarteirão de retirada de direitos, de entrega do patrimônio público nacional. Eu, sinceramente, eu encerro parabenizando o discurso de Vossa Excelência, mas vendo esses primeiros dias, infelizmente, pensando no Brasil, a chance disso dar certo é 0. E eu vou ver o nosso povo. O ruim desse processo, por isso que eu disse que o Bolsonaro é um embuste, é uma enganação. Ele não se expôs à nação, não falou o que ia fazer no governo. O duro é ver que o nosso povo mais pobre, uma parcela dele, foi enganado. E vai perceber muito rapidamente as consequências na sua vida desse governo do Bolsonaro. Olha, eu, sinceramente, eu não sei como ele vai acabar esse governo. O que eu sei é... Para concluir, senador, por favor. Eu quero fazer uma pergunta. Vossa Excelência quer que eu conclua? Baseado em quê, senador? Você disse que estaria concluindo. Baseado em quê? Eu estou aumentando o tempo para a sua conclusão e vou aumentar para a senadora concluir, porque nós temos que seguir o regimento, Vossa Excelência, que seguir o regimento sempre aqui assim, senador Eduardo Lopes. Para concluir, senador, por favor. Eu estou muito impressionado com o que Vossa Excelência está fazendo como presidente. Nunca houve isso nos 8 anos aqui. É para mostrar serviço já? Não, para concluir, senador, por favor, por gentileza. Está doendo ao senhor a gente falar a verdade sobre o que é esse Bolsonaro. O regimento estabelece o regimento não diz nada disso. O regimento dá tempo para a gente falar tolerância, tanto para o seu aparte como para o pronunciamento da senadora. Não está. Acabando o tempo, se não tiver orador, eu vou suspender a sessão. Conclua, por gentileza. Mas tem orador. Se tiver o próximo orador, eu vou chamá-lo, senão vou suspender a sessão. Se não suspende a casa de debate, fica sem debate. Para concluir, senadora, por gentileza. Excelência é da igreja do Edir Macedo. Mas isso aqui não. O que vocês já fizeram na campanha... O regimento estabelece a forma 10 minutos como vocês com 12 de fizeram tolerância. Não é isso, nunca houve isso aqui. Pega o regimento. Nunca houve isso aqui, todo mundo fala o tempo. Pode ser o regimento, mas sempre tem tolerância, senador. Mas sempre tem tolerância, ainda mais se não tem senador inscrito. Para concluir, por gentileza... Não tem senador inscrito aqui. Vossa Excelência vai interromper, fala. Ele vai interromper, mas são os novos tempos, senador Lindbergh. Nós começamos agora com os governos da intolerância, é isso mesmo. Eu agradeço e quero só dizer ao povo brasileiro que nós vamos estar do lado de vocês. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, nós vamos estar ao lado de vocês. Durante esses 40 anos de Partido dos Trabalhadores, foi ao lado do povo mais pobre que nós tivemos e ao lado do povo mais pobre que nós continuaremos.